Santo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. A palavra do Senhor diz: digo fraco, eu sou forte, porque é na nossa fraqueza que o Senhor nos aperfeiçoa. Por isso, Senhor, ele é um vaso de barro, mas a unção do teu Espírito está sobre a vida dele que agora, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia a todos, a todas, glória a Deus. Bom dia a você que nos assiste pelas redes sociais. Pastor Carlos já começou arrumando confusão para o meu lado, quando ele falou da pia cheia de louça para lavar, né? Teve gente ontem que eu ouvi falando assim: olha, você também não come nessa casa, não? Por que você não lava a louça também, né? Então, é isso aí, pastor, não me arruma. Você falou da pia cheia de louça, né? E eu falei que ontem eu escutei alguém falando assim para mim: você também não come, não? Por que você não lava? Amém. Mas, irmãos, é isso aí. Glória a Deus. Eu queria trazer uma mensagem hoje para vocês. E às vezes Deus nos coloca em algumas situações para que a gente sinta na nossa pele, né, aquilo que Ele tem preparado para que a gente transmita à igreja, né? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Quando a gente entende isso, nós passamos com mais facilidade pelos tempos de luta, sejam essas lutas na vida conjugal, familiar, na saúde, na vida social, mas seja qual for a tribulação, a Bíblia nos traz elementos, nos traz ferramentas, nos traz instruções para que a gente então consiga superar, como diz a carta aos Efésios, né? E depois de ter desvencido tudo, permanecerdes o quê? Firmes. Amém? O segredo não é somente vencer, mas o segredo é, depois de vencer, permanecer o quê? Firmes. Talvez você esteja enfrentando nessa manhã, ou nesses últimos dias, alguma dificuldade. Deus tem preparado para mim e para você não somente a vitória, mas para que depois dessa vitória também nós continuemos o quê? Firmes em nome de Jesus. Amém? E eu, então, meditando aqui no Evangelho de Marcos, você pode abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, eu volto a uma passagem que há poucos meses eu trouxe aqui para a igreja, num dos domingos, a partir do verso 35, capítulo 4, a partir do verso 35 do Evangelho de Marcos. Marcos foi um evangelho, provavelmente ele foi escrito destinado ao povo romano, porque ele é muito dinâmico, as coisas vão acontecendo muito rapidamente, e se você depois, quando você lê esse evangelho, você vai perceber que em muitos momentos, e Jesus saindo dali, ou na sequência, sempre essas expressões que falam de um movimento. E o movimento é a chave para que a gente consiga ganhar musculatura espiritual. Amém? Quantos entendem isso? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Então, Romanos é isso. Se você pega o Evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus ele começa falando em genealogia. Mateus é direcionado basicamente ao povo judeu, que falava muito sobre a vinda do reino dos céus, né? Marcos, nós falamos aqui, ele é provavelmente destinado ao povo romano, que é um povo mais dinâmico à época, que eles vinham conquistando as nações, né? E dominando o mundo. Depois nós temos o Evangelho de Lucas também. Lucas já tem uma particularidade, porque quando, lá no capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer assim, olha, depois de observar todos os detalhes, pormenorizadamente, detalhadamente, eu entendi conveniente escrever essas palavras.
Então Lucas também, por ser um homem de natureza de origem judaica, a mãe dele era judia, grega, né? E estava dentro de um contexto de muito estudo, muita sabedoria. Ele inicia o evangelho dele informando que tudo aquilo que ele relata durante aquele evangelho foi devidamente estudado, pesquisado e comprovado, para que aquilo se torne de fato algo não somente consistente do ponto de vista de alma e sentimento, mas de verdade vivida. Amém? Por fim, nós temos então o Evangelho de João, que é um evangelho que já vai nos mostrar uma dimensão maior, uma dimensão transcendente. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele começa falando sobre a origem de todas as coisas. Mas Marcos não. Marcos vem trazer um certo dinamismo. Por isso que nós sempre, eu pelo menos particularmente, creio que provavelmente o pastor Carlos também tem essa visão também, de quando a gente vai ler os evangelhos, é muito bom pela primeira vez ler o evangelho de Marcos, porque ele é mais rápido e a gente começa depois, quando lê os outros evangelhos, fazer daquela conexão entre um e outro. E nós vamos ver, por exemplo, no evangelho de Marcos, coisas repetidas no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. Apenas o evangelho de João é que ele muda um pouquinho essa perspectiva, porque ele se aprofunda mais nas questões espirituais, nas questões que nós não vemos. E é aí que eu queria falar para vocês. Às vezes, esses dias eu usei essa expressão aqui, às vezes Deus nos abençoa, irmãos, colocando um bode na sala. Muitas vezes a nossa expectativa como crentes é de chegar a um culto, a uma reunião e encontrar a solução e a paz para todas as coisas. Mas, queridos, como eu disse aqui no início, as tribulações que o homem enfrenta, elas produzem, a Bíblia vai dizer isso, se não me engano, em Romanos, parece-me no capítulo 5 de Romanos, diz que a tribulação, ela produz paciência, ou conforme a versão, ela produz perseverança. E eu então falei: gente, mas parece que não é bem assim. Parece que a tribulação, ela pelo contrário, ela nos expulsa do processo, porque ela incomoda, porque ela nos tira de uma zona de conforto, de um momento de conforto. Então, às vezes, nós aceitamos a Jesus e recebemos uma oração, e naqueles dias as coisas todas começam a acontecer maravilhosamente, mas na primeira tribulação, nós começamos a questionar a nossa própria vida cristã. Nós começamos a questionar se aquilo que nós estamos vivendo está baseado num momento que não vai voltar mais, e que esse momento eventualmente fora uma grande coincidência que deu certo lá, mas que tudo aquilo que foi construído ao longo de um tempo, isso é um coração adoecido pelas tribulações, se aquilo não seria, por exemplo, uma falsa ilusão. E aí, então eu fui entender um pouquinho essa palavra tribulação. O que é tribulação? Tribulação, dentro do nosso dialeto, nós podemos entender que tribulação é quando o bode está dentro da sala, ou quando uma barata surge no meio de uma reunião, ou alguma coisa nesse sentido, quando as coisas não dão certo. Mas na etimologia, na origem da palavra tribulação, ela é derivada de um instrumento antigo chamado tríbulos ou tribulos,
que ele era usado na agricultura. Então, eu não sei se entre nós aqui tem alguns outros irmãos, além do pastor Horácio, mas que já, por exemplo, ajudou a colher arroz ou colher feijão. O feijão, quando ele está seco, o que você tem que fazer com ele? Você tem que pôr ele num varal e dar paulada nele, irmãos. O tribulos ou tríbulos era esse instrumento. Eles colhiam o cereal, o pastor Carlos falou sobre isso, e aquele cereal ele era estendido sobre um varal, ou ainda aqui no chão, e essa ferramenta era uma ferramenta, tipo uma tábua, e ela era cheia de dentes. E essa ferramenta, então, ela era batida sobre esse cereal, e aí vem a revelação. Nessa cacetada, separava o fruto da palha. Será que alguém está entendendo o que eu estou querendo falar aqui? A tribulação, ela pega tudo aquilo que era palha, que era fogo, sem consistência, sem utilidade, e separa. Isso é a tribulação. E aqui nessa passagem que nós vamos estudar, nós vimos toda essa situação sendo retratada com muita fidelidade, e que embora eu e você não sejamos pescadores, ou talvez nem temos prática de estar no mar, mas tudo aquilo que acontece lá, muitas vezes acontece na minha vida e na sua vida, mas a narrativa que o Senhor usa para nos ensinar nessa manhã, vai nos trazer lições maravilhosas. E no capítulo 4, então, do Evangelho de Marcos, a partir do verso 35, então, é detalhada essa situação, dizendo assim, e só parando mais um pouquinho, mais uma vírgula aqui, irmãos, a escola Verbo está maravilhosa, maravilhosa. Ontem nós tivemos novamente uma presença maciça e aprendemos muito aqui, junto com os irmãos, durante esse tempo. Foi maravilhoso. Na quarta-feira nós teremos novamente, e eu quero trabalhar com os irmãos. Eu particularmente tenho certeza que todos os pastores que estão ministrando, trabalhar com os irmãos o desejo de observar os detalhes todos das Escrituras Sagradas. Nós homens, nós somos muito superficiais nas coisas. A Bíblia diz, a Bíblia não, a Beth é que diz, irmãos, que homem não acha nada. Homem não acha nada. Porque nós não temos a paciência de procurar com calma as coisas. E a leitura bíblica, isso está no livro de Beth, capítulo 7, versículo 15, viu, irmãos? Amém. Então, queridos, mas a palavra de Deus, ela traz na sua forma de comunicação detalhes que são extremamente importantes para a compreensão de todo o texto. E aqui o que nós vamos ler aqui então, diz assim, olha, e naquele dia, sendo já tarde, diga comigo, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Isso é Jesus dizendo então para os discípulos. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, vírgula, assim como estava, diga comigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, fazendo o quê? Dormindo sobre o quê? Uma almofada. Diga comigo, almofada.
Então a Bíblia diz que ele estava dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo: mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Irmãos, no livro de Ezequiel nós vamos ver em muitos momentos a Bíblia dizer assim: olha, profetiza a este monte, ou fala a esse monte, não é? Então ele diz que, verso 39, ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar então sobre isso. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós estamos tratando aqui não é de técnicas humanas. Nós não estamos tratando aqui, ó Deus, não é de estratégias políticas, de estratégias empresariais, profissionais, mas nós estamos aqui a tratar da sua palavra. E sabemos, ó Deus, que ainda que estejamos lendo um texto que se refere a esse mundo natural, visível, palpável, mas ele nos traz nessa manhã mensagens espirituais de extrema profundidade, as quais nós pedimos ao Senhor que sejam entranhadas não somente na nossa alma e no nosso sentimento, mas também no nosso espírito. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem ela vai acontecer dentro de um contexto de sequência de milagres. Já a partir do primeiro capítulo desse Evangelho de Marcos, você vai ver ali uma sequência de milagres no capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3. Isso é muito importante nós entendermos, porque a mensagem toda ela vem dentro desse contexto, nessa situação. Mas eu queria aqui estar trabalhando com os irmãos alguns pontos importantes que a Bíblia nos diz, que serão muito ricos em informação. O primeiro deles é que a Bíblia diz assim no verso 35, e naquele dia sendo já o quê? Tarde. Hermanos, a nossa melhor produtividade é pela manhã, de preferência na madrugada, porque à tarde ela fala de um dia angustiante, um dia cheio de trabalho, às vezes não foi trabalho, mas angústia, situações que muitas vezes castigaram a nossa alma. E às vezes nós chegamos ao final do dia, irmãos, já sem força, sem energia. Os atletas aí entendem o que estou falando, eles levantam às 5 da manhã para ir para a academia, porque é o momento oportuno. E a Bíblia diz aqui para nós, ela deixa essa informação, e essa informação tem muita importância, porque a Bíblia vai dizer, ao final, na sequência do texto, e nós lemos sobre isso, que Jesus estava o quê? Dormindo. O que isso tem a ver com o que nós queremos falar? A Bíblia está relatando aqui o aspecto humano de Jesus. É muito importante a mim e a você entender que Jesus foi uma realidade em carne. O Evangelho de João diz que
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses no capítulo 2 vai dizer que Jesus foi encontrado em figura humana e reconhecido num homem. Isso é muito importante porque Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que, assim como nós, passou por todas as provações que nós enfrentamos. E esse era o propósito de Deus, estabelecer um sumo sacerdote, não somente aquele sumo sacerdote que ficava no templo contemplando o Santo dos Santos, mas aquele sumo sacerdote que descesse ao chão de fábrica e fosse no contexto humano, dentro da minha casa, na sua casa, no meu local de trabalho, no seu local de trabalho, na nossa família, nos almoços de domingo. A Bíblia está frisando isso. E por conta disso, a Bíblia diz que Jesus então, a Bíblia diz que eles saíram no barco e levaram Jesus como estava. A Bíblia está mostrando para mim e para você o aspecto humano. Irmãos, João escrevendo, se não me engano, a primeira carta dele, parece-me no capítulo 4, ele chega a dizer assim, olha que expressão, irmãos. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito não procede de Deus. Na carta que ele está escrevendo, ele está deixando bem patente que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para que nós possamos entender, não somente que ele esteve entre nós, mas que o sacrifício experimentado na cruz foi um sacrifício verdadeiro. Quando a Bíblia diz que ele transpirava sangue, aquilo é um fato, é uma verdade. A Bíblia fala sobre isso, que já era tarde. Portanto, como Hebreus, voltando a falar em Hebreus, a Bíblia diz que nós temos um sacerdote que pode se compadecer de nós, porque ele mesmo sofreu aquilo que nós sofremos. De tal maneira, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta atrás de nós e vamos orar, nós estamos orando com alguém que conhece as nossas aflições. Eu tenho certeza, isso não é pela revelação do Espírito de Deus somente, irmãos, mas que muitos de nós que aqui estamos, vivemos tempos de grande aflição. E essas aflições que vivemos, elas não têm um endereço preciso na nossa compreensão, mas elas estão em todos os campos da nossa vida, em todas as dimensões. Porque quando Deus fala com Adão, ele fala, maldita será a terra por sua causa. Irmãos, a terra não é coisa para amador, não. É igual ao Brasil não é para amadores. Aqui é hostil, o mundo é hostil. E a Bíblia diz que aquele momento era já tarde. Então Jesus falou, olha, passemos para o outro lado. E a nossa expectativa quando Jesus fala, olha, vamos por outro lado. Estou debaixo da palavra de Deus. Vai dar tudo certo. Alguns irmãos até falam assim, irmãos, eu sinto que isso é de Deus porque me deu uma paz.
Irmão, não confia muito nessa paz, não, porque se José confiasse na paz, ele estava perdido. A Bíblia diz que Jesus falou: olha, vamos passar para o outro lado, pessoal. Eles pensaram: puxa vida, o homem, o que esse homem fez do lado de cá? Quantos milagres esse homem fez? Ah, moleza, vamos entrar nesse barco. Essa é a expectativa. Mas há uma diferença entre a expectativa e a realidade. E a Bíblia diz que eles entraram então nesse barco, debaixo de uma palavra de quem, irmãos? De Jesus. Não era a palavra do pastor Horácio, pastor Carlos, pastor Elton. Era debaixo da palavra de Jesus. O segundo livro de Reis, no capítulo 4, a Bíblia vai relatar um momento em que a dificuldade financeira entra dentro da casa de uma viúva de um profeta, não é isso, pastor? A Bíblia, ela não é um livrinho para nos iludir, mas é para mostrar uma verdade clara. E aqui, queridos, o texto está dizendo para mim e para você que ele convidou aquele pessoal, falou: pessoal, bacana isso aí, não é? Pois é, então vamos para o outro lado. Aqui estava muito joia, muita fama, muita gente, uma multidão. A Bíblia diz aqui que eles entraram num barco e uma grande quantidade de outros barquinhos seguiram aquilo. Eu não sei se vocês podem lembrar disso, mas normalmente nos réveillons da vida, há um ritual no mar em que segue um barco com um ídolo e um outro monte de barcos atrás e as oferendas. Quantos lembram do que eu estou falando? Isso é uma figura de sincretismo, uma tentativa de adaptação. Aquilo que foi uma coisa verdadeira, para aquilo agora que o homem tenta criar na sua imaginação, para substituir a palavra de Deus. Mas, irmãos, então a Bíblia diz o seguinte, que e eles, deixando a multidão, levaram consigo, no verso 36, assim como estava no barco, e também havia com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os irmãos aí que entendem de canoa, sabem que a popa é o lugar onde fica a direção do barco. E está lá Jesus dormindo em cima de um travesseiro. Maurício, presta atenção, irmão. Será que nós vamos acordar esse homem? Vamos dormir, irmãos, em cima do volante do barco. E agora parece que Jesus adormeceu na nossa vida. E que o socorro aparentemente não virá. Porque afinal de contas, nós vimos uma perspectiva de um Jesus humano, assim como eu e você, que de cansaço nós desfalecemos e perdemos a força e o controle sobre a situação e nos tornamos presas fáceis. Irmãos, a Elizabeth uma vez filmou, só para me mostrar o meu ronco. Modéstia à parte, irmãos, eu ronco muito bem. É importante que a igreja saiba disso. Mas ela fez isso. E no sono, nós, na nossa condição de seres humanos, somos vulneráveis. A internet está cheia de vídeos mostrando
as pegadinhas que se fazem com as pessoas que estão dormindo. E lá estava Jesus. Quando nós olhamos ele numa perspectiva humana, vemos uma pessoa cansada, vencida por um dia de muitos ensinamentos e milagres, mas que de repente se encontra desfalecido, cansado. E se nós olhamos Jesus assim, o desespero bate à nossa porta. Porque a nossa esperança está nele. Mas ele está dormindo sobre uma almofada. Mas, queridos, a Bíblia diz que naquele momento levantou-se grande temporal e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele se enchia. No verso 38, repetindo, ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E o homem levantou, ainda como homem, como eu e você, num baita de um mau humor. Eu estou citando isso, irmãos, para a gente entender a verdade que foi o Cristo entre nós. Ele não gostou daquela história, não. Tipo assim, imagina o pastor Horácio lá dormindo, mas muito espiritual, e aí vocês acordam, o pastor levanta aí. Ô irmão, glória a Deus, vamos levantar, vamos... Na Bíblia diz para a gente orar e vigiar, vamos orar aqui que essa coisa vai mudar, fica em paz. Não, irmãos, ele falou: olha, pessoal, vocês não têm fé, não, onde é que está? Deixa eu dormir mais um pouco. Não, mas você está babando nesse travesseiro aí, já percebeu isso aí? Ele falou: não, pessoal, presta atenção nisso aqui, olha aqui, ó. E isso é importante, você prestar atenção. Lembra dos milagres? E eu pergunto a mim e a você que aqui estamos nessa manhã, quantos se lembram dos milagres de Deus na sua casa? É isso que Ele está exercitando. Se você está angustiada, não preocupa não. Lembra dos milagres. A Bíblia diz que aquele que fez é o mesmo hoje e o será eternamente. Lembra dos milagres. O profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse barco, ele está aparentando que vai naufragar. Mas o autor da vida está dentro dele. E eu queria aqui chamar já a equipe de louvor, porque o nosso tempo já se vai. O relógio, ele é implacável conosco. Mas eu quero que nós entendamos algumas coisas aqui antes de concluir o nosso momento. Por que que Jesus falou com o vento e falou com o mar? E o vento se acalmou e o mar se acalmou. Foi uma mágica? Foi alguma palavra, algum mantra? O que que foi? Presta atenção nessa construção aqui. A Bíblia diz, no Evangelho, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3,
que Jesus, ele é a expressão exata. Ele resplandece a glória de Deus. Agora, quem é Deus? O Evangelho, o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, queridos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Entenda uma coisa, Jesus, ele está fora da terra, a terra está sob o controle dele. Ele não está inserido dentro da terra de tal maneira que ele fique sujeito àquilo que acontece na terra. Colossenses vai dizer no capítulo 1 que ele é antes de todas as coisas. Vai dizer também que nele foram criadas todas as coisas, presta atenção, o vento, o mar, a tempestade, tudo isso está debaixo do controle de Deus. Nada, absolutamente nada, foge ao controle do Senhor. Pastor, mas e as tribulações? É para a gente apanhar no lombo mesmo, irmãos. Porque nas tribulações nós mostraremos quem somos. Não é na Marquês de Sapucaí. É no ambiente hostil, de dor, de angústia, de tristeza, de enfermidade, que o tribulus ou tríbulos bate às nossas costas, que nós deixaremos com que toda a palha caia, e que depois de termos vencido tudo, permaneceremos firmes. O livro de Isaías diz no capítulo 40, no versículo 22, Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Irmãos, isso deu encrenca lá no século 17. Teve gente que foi para a guilhotina por conta disso. Depois você pode ver, nós não vamos entrar nesse detalhe, porque a Bíblia já diz ali que a terra ela é circular. Mas nós não estamos aqui falando sobre ciência, estamos falando sobre fé. E a Bíblia diz que Ele está assentado sobre o globo da terra. Depois você veja isso. A Bíblia diz que depois dele ter feito todo o sacrifício, Ele assentou-se à destra de Deus Pai. Se você precisa de uma intervenção de Deus, você tem Jesus. E a Bíblia diz que Ele está à destra, está na mão forte do Senhor. E Ele pode nessa noite intervir naquilo. Irmãos, que noite! Essa manhã intervir na minha e na sua história, porque Ele é o resplendor da glória de Deus. Você pode ficar de pé. Você colocasse diante de Deus tudo aquilo que tem te angustiado, causado tristeza, medo, pavor. Não temas. Se você está na direção daquilo que Deus determinou, com
com certeza ele estava dormindo porque é homem, mas agora ele está sentado à destra do Todo-Poderoso, e ele vai intervir na sua vida, não porque eu estou falando, mas porque ele disse através do texto que ele deixou para mim e para você. Vamos cantar uma canção então, a equipe vai nos conduzir. Esse é o momento espiritual, irmãos. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz voltar muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Quero trazer você a uma compreensão. Aquieta o mar. Nós não estamos no quarto da nossa casa, mas nós estamos no templo, onde invocamos a presença de Deus. Então talvez você ainda não percebeu isso, mas nós estamos num momento de intimidade com o nosso Rei. Ele que acalma o vento. Então esse é o momento oportuno para que eu e você possamos orar a Ele, falar com Ele, com os nossos olhos fechados e a nossa fronte abaixada. Nós podemos orar a Deus com fé. Eu quero convidar você para fazer isso comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu tenho enfrentado tribulações, mas eu aprendi que o Senhor, no momento oportuno, vem ao meu favor. Então eu quero entregar em suas mãos as dificuldades,
que eu estou enfrentando. Pedir ao Senhor que se manifeste em minha vida, não somente nessa manhã, mas em toda essa semana. Que a tua graça abundante seja derramada sobre as nossas vidas. Que, ó Deus, o medo, a angústia, a insegurança sejam trocadas por tempestades de bênçãos, porque esse é o seu propósito, esse é o seu poder e esse é o seu desejo em Cristo Jesus. Nessa manhã eu te confesso como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me conduz por pastos verdejantes e por águas tranquilas, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia. Deus os abençoe e os conduza, sempre se manifestando em sua vida, em nome de Jesus. Jesus está nesse barco, aleluia, glória a Deus. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força